como membros da tua tribo, também defendemos. Sejamos unidos como tu o sois com o Pai, até que não haja mais um elo separado aqui na terra, e somente de seu ardor nossa luz receba seu brilho, para que o mundo reconheça que somos os teus discípulos. Amados irmãos e irmãs no Senhor, nós damos saudações de todo o coração a todos vocês que estão conectados em todo o mundo. Vamos começar esse dia lembrando do último fim de semana no qual celebramos o Pentecostes. Eu gostaria, para isso, de ler uma palavra das Escrituras de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 e inclusive 21. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne,
E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados irmãos e irmãs, que isso também aconteça conosco, para que o Espírito Santo venha sobre nós em toda a sua plenitude, a fim de que tudo o que não pode subsistir diante de Deus seja eliminado. Pensamentos sombrios, doenças, tudo é purificado e expulso pelo Espírito de Deus. Nós ansiamos por esses dias em que também receberemos nós também a plenitude do Espírito de Deus. Sim, nós vamos em frente, olhamos para cima e perseveramos pelas coisas que estão por vir, mas nós sabemos, o Senhor prometeu, e o Senhor o cumprirá conforme decretou em seu conselho. Perseveremos e nos mantenhamos firmes e estejamos preparados para o glorioso dia que virá e que certamente virá se não o estivermos esperando. Portanto, estejamos prontos para o glorioso dia. Que o Senhor nos prepare e nos deixe estar prontos para que, quando Ele vier, estejamos realmente prontos. Que o Senhor abençoe seu servo, fortaleça-o no corpo, na alma e no espírito, equipe-o com tudo o que ele necessita para que a palavra ainda possa ser falada a nós de maneira poderosa. Vamos orar juntos. Nós queremos nos levantar para isso. Fiel Pai Celestial, louvor, honra e glória sejam dados ao seu maravilhoso e glorioso nome. Nós te agradecemos por tais preciosas promessas, nas quais podemos nos apoiar, nas quais podemos esperar. Senhor, abençoe-os também neste dia. E se for de tua vontade, deixa hoje, quando nós estivermos juntos, o teu Espírito descer em plenitude sobre nós. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Tua orientação, do Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Abençoe-nos neste dia. Providencie tudo, assim como Tu planejaste. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui hoje em plena expectativa. Abençoe-nos, abençoe o teu servo. Nós te agradecemos no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Vamos ler junto uma palavra de Deus antes da oração. Eu gostaria de ler de Gálatas 5. Talvez possamos ler o capítulo inteiro, não é muito longo. Gálatas 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo
protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, inveja, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Até aqui,
essa preciosa e santa palavra de Deus. Vamos nos levantar para oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração, também por esse dia da graça e também por esta hora, e especialmente por tua santa e preciosa palavra que tu dirigiste a nós nesta noite. Naquele tempo, o teu servo, Paulo, a dirigiu aos Gálatas, mas sabemos que tua palavra ainda mantém o mesmo poder e a mesma validade, ó Senhor. E tu concedeste graça e preservaste a tua palavra para nós até esta hora, até esse momento. E hoje, tu falas conosco, tu falas a todos nós por meio de tua preciosa e santa palavra. Fiel Deus, conceda-me graça e conceda a todos nós graça, de atendermos a todas as palavras que tu falaste por meio de teus servos e apóstolos, para que as levemos ao coração, para que as obedeçamos, para que as cumpramos, para que vivamos por elas, ó Deus. Pois queremos entrar no teu reino, nós queremos entrar em tua glória. E tu colocaste as coisas diante de nós que não podem ser aprovadas por ti, ó Deus. Conceda graça à minha vida, Senhor. Conceda graça em todas as nossas vidas, onde não somos assim, Senhor. Purifica-nos, purifica-me. Nós chegamos assim como somos e pedimos a Ti que tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ajude a todos nós, tire todas as falhas, toda a impureza, ó Senhor. Senhor, talvez pareçamos tão bons aos nossos próprios olhos. Ó, fiel Deus, conceda graça, que nós possamos nos ver no espelho de Tua palavra. E não, Senhor, olharmos para o nosso próprio bem, Senhor, mas no Teu espelho da palavra, nós vemos que não há nada de bom em nós. Tem misericórdia de mim, tenha misericórdia de todos nós. Nós te pedimos que esteja nessa hora conosco e continue a falar conosco adiante, ó Deus, e abençoe todos aqueles que não podem estar aqui. Abençoe, Senhor, todo o teu povo, em todos os lugares, Senhor. Nós te trazemos os teus filhos, Senhor, e aqueles que estão especialmente necessitados ou em sofrimento, ó Deus, que tu tenha misericórdia deles e os abençoe e possa os tornar felizes, ó Deus. Ó Senhor, nós também te pedimos, não passe ao largo de nós, mas nos abençoe, ó Deus, e nos ajude. É o meu anseio sincero e minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu quase tive que sorrir, mas ouvimos uma tal poderosa palavra, impactante, isso antes de uma oração. Uma palavra de Deus, antes de uma oração, deve nos dar coragem para orar e convidar, mas a palavra nos convida para um autoexame tão forte que é incomparável. Mas aceitamos tudo como vem. Talvez seja uma exortação, uma hora de autoexame. E o que é mais necessário para nós do que isso? Vocês sabem, eu escrevi uma carta circular e queria acertar as contas com o passado. E eu estou profundamente estremecido com o fato de eu, não outra pessoa, não você, e eu digo isso com sinceridade no coração, que eu, algumas vezes, tenha caído até as orelhas. Hoje, não poderei contar a ninguém até o fim da minha vida onde você estava com sua compreensão, ou você não conhecia a Bíblia, e assim por diante, e assim por diante. Eu disse ao Senhor que suportaria essa lição que foi tão amarga
tão difícil, em que eu suportaria de todas as formas pelo resto da minha vida, eu carregarei, como foi assim com Adão. Ele não recebeu a maldição de Deus, mas o solo que ele teve que cultivar, lá estavam espinhos e abrolhos. Adão, ele foi com a ajuda de Deus, saiu de certa forma livre, o sacrifício foi abatido, os dois foram vestidos com peles, e Deus havia resolvido a questão para eles. Mas o que estava à sua frente e o acompanhava não era nada agradável. Mas não queremos agora entrar nesse assunto agora. Cada um de nós aprenderá silenciosamente sua própria lição pessoal. E é importante que não rejeitemos, nos rebelemos contra isso, mas que permitamos que sejam uma bênção para nós. Também, eu penso, todos nós nunca mais poderemos menosprezar alguém, nunca mais poderemos balançar a cabeça sobre alguém, porque todos nós falhamos em certos aspectos. E se vermos dessa forma, então veremos todos os outros assim como fracassados, assim como nós mesmos. E então não prestaremos mais contas com ninguém, mas somente teremos um desejo, que Deus chegue ao seu direito conosco. E Ele certamente será bem sucedido nisso, pois mesmo que algo não lhe seja bem sucedido, de todas as formas, Ele é um oleiro, e Ele pega o vaso e o lança na roda do oleiro, e então não há pedaços quebrados, como seria no nosso caso, mas uma bela massa que Ele pode moldar novamente. Não me pergunte como isso é possível, mas é assim. Porque essa lição nós já aprendemos do profeta Jeremias, aqui nesse lugar, que o Senhor é capaz de fazer isso. Está literalmente que se um recipiente não for bem sucedido, Ele molda um novo. Conosco haveriam pedaços quebrados, cacos, e não haveria mais um vaso na eternidade. Com Ele, não cacos quebrados, mas um vaso novo e utilizável, que pode ser uma bênção. Foi-nos lida uma palavra, como eu disse antes, que nos derruba todos ao chão, mas também nos eleva. Esse é o caminho de Deus para repreender, mas também para consolar. É sempre assim. Deus não deixa nenhuma pessoa no desespero. Se Ele tem que criticar algo, Ele o faz, às vezes com toda dureza, mas Ele o faz para ajudar. E todas as vezes, em meio ao que Deus diz, vem um consolo, uma esperança fica. Não conhecemos Deus de outra forma. Certamente, se levarmos essa Escritura a sério, então não há ninguém que saia ileso. Nenhum de nós poderia dizer: Senhor, eu tenho guardado todas essas coisas desde a minha juventude. E a pessoa que disse ao Senhor assim, está lá embaixo hoje. É verdade? Vocês leram a última pregação do irmão Branham ou ainda sairá? Do homem rico e do jovem pobre nessa pregação. O homem que disse: Senhor, isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ele está lá embaixo. Ele está lá embaixo. E muitos outros estão lá em cima. Portanto, não é uma questão que nós digamos: amado Deus, tudo isso, a quem quer que isso se refira, mas eu
eu quero dizer, para mim, isso não me toca. Se for assim o caso, então eu aconselharia que ficássemos em casa. Se tanta justiça própria nos anima e apodera, então não sei se Deus pode falar conosco mais uma vez. Somente aqueles com quem a palavra de Deus realmente fala as profundezas de seus corações. Com estes, Deus ainda tem alguma intenção. Se a sua palavra não tem mais nada a nos dizer e não nos toca mais, então não sei o que mais precisa acontecer ou o que Deus ainda mais fará. Aqui nos é dito muito claramente, a carne resiste ao espírito e o espírito resiste à carne. Um é divino, e podemos crer nisso ou não, e o outro é diabólico. No meio disso está o ser humano. O ser humano é animado por um espírito ou por outros espíritos. Um é o Espírito de Deus, de quem provém todos os frutos do Espírito, e a outra coisa são espíritos, mas talvez para deixar isso claro, com uma palavra da carta de Tiago, que também já lemos muitas vezes, apenas para mostrar que não é o ser humano sozinho, mas que é o inimigo que faz a sua coisa. Tiago 3, a partir do versículo 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Nós poderíamos pensar que tal sabedoria... Não, essa não é a nossa sabedoria. Não, nós somos tão inteligentes e espertos. Se essas qualidades destrutivas, ciúme, inveja amarga e disputas, é exatamente como embriaguez, vício do fumo e todas as outras coisas que vêm de vícios. Quer nós que possamos compreender isso totalmente ou não, mas há 100 anos ninguém sabia tão diretamente sobre o vício aqui e o vício lá, mas nos últimos anos houve todos os tipos de movimentos em todo o mundo. Um vício se espalhou. E se agora crentes também são viciados, sejam eles briguentos, viciados de brigas, ou viciados de compulsões, ou qualquer tipo de vício que possa ter, então algo está errado. Então está um demônio lá e nada mais. E eu alcanço o ponto onde eu começo a crer que uma verdadeira conversão está ligada à expulsão de demônios. Porque o Senhor disse na grande comissão, expulsem os demônios. Já em Mateus 10, em Marcos 16, em toda parte. E se essas coisas estão aí, então, e eu quero lembrar de quando o irmão Branham fez essa comparação com a bebida e o fumo, e ele disse, é um demônio que está nessas pessoas que causa esse vício e que as leva a ele e a alimentar esse vício. Mas é um demônio que está nas pessoas, que as escraviza, que as torna viciadas, de modo
que elas mesmas não conseguem se ajudar. Agora vamos dizer sim, meu querido irmão Frank, a quem você está falando hoje? Eu não para ninguém. Eu simplesmente me deixo abordar a mim mesmo e me pergunto, como se passa comigo? Como está realmente no meu coração? Vocês sabem, quão rapidamente uma discussão pode aparecer e estamos sempre certos, sempre temos razão, não há outra maneira. E já estamos nos gabando, gloriando mentirosamente em contradição com a verdade. Porque demos testemunho de ter se tornado uma nova pessoa, mas então vem a velha amargura e todas as coisas antigas voltam à tona. Então a palavra de Deus nos diz aqui, esta não é a sabedoria que vem do alto, mas uma sabedoria terrena, sensual e diabólica. Isso vai mais longe, porque onde reina o ciúme e a contenda, governar não somente estão lá, mas tem o exército, o domínio, então lá contendas e toda sorte de maldades. A sabedoria que vem do alto, do outro lado, é antes de tudo pura, então pacífica, bondosa, benévola, rica em misericórdia e bons frutos, livre de dúvidas e sem hipocrisia. Mas o fruto da justiça é semeado em paz para aqueles que fazem a paz, os pacificadores. Nós voltamos ao tema anterior, mas agora eu me pergunto, devemos nós estabelecer novas resoluções ou regras? Eu lembro então de uma pregação muito antiga de algum velho evangelista da tenda que invocou com voz poderosa: o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. Isso foi há mais de 30 anos quando eu ouvi isso, mas ainda isso me segue. Não as intenções, não aquilo que nós temos a intenção de fazer, porque isso podemos fazer assim nossa vida inteira, mas não adianta nada. Algo tem que realmente acontecer em nós, através do qual esses vícios, essas coisas que agora não são de Deus, sejam retiradas de nós. Não podemos simplesmente suprimi-las, ou apaziguá-las, ou fingir que não estivessem lá, mas elas têm que aparecer, têm que sair de nós. E eu penso que Deus tem que fazer algo, mas antes que isso possa acontecer, nós temos que ter compreendido que não podemos ser aprovados dessa forma diante dele, que não podemos fazer um novo remendo após o outro em uma roupa velha, senão vai rasgar tudo e um dia vai desmoronar tudo. Mas algo novo precisa acontecer. Portanto, não se trata de novas e boas intenções, mas de uma nova e completa vivência com Deus. Quem tem um anseio por isso? A quem isso impacta ainda? A quem a palavra de Deus ainda se dirige? Aqui nos é dito, porque a carne resiste ao Espírito com os seus desejos, e o Espírito resiste à carne. Um constante vai e vem, uma luta, e vai adiante aqui, pois esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais mais debaixo da lei. Então vem muito duro aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, imoralidade, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, dissensões,
egoísmo mesquinho, discórdia, facções, inveja, embriaguez, farra e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Essas são coisas que são consideradas contra nós após tão grande e longo período de fé. E eu penso que nós deveríamos levar isso a sério. Talvez Deus, e não apenas talvez, mas Deus terá tido a intenção de nos sacudir e nos agitar para nos fazer perceber a urgência da vivência com Deus diante dos nossos olhos. Que simplesmente digamos: Senhor, assim não funciona. Vocês sabem quão rapidamente as pessoas tomam partido, quão rápido inveja se espalha, quão rápido todas essas coisas aparecem, e aí então já é tarde demais. No momento em que essas coisas surgirem, mas quando elas surgem? Somente então, se ainda estiverem lá? Não é possível tirar nada se não estiver lá, mas se vem, é porque estava lá. E talvez Deus permita até isso, para que saibamos, amigos, não ignorem isso, não passem ao largo disso, mas compreendam quão bem eu penso com vocês. Se isso ainda se aplica a vocês, então vocês ainda não são o que deveriam ser. E eu penso que Deus quer que todos nós sejamos ajudados, que um novo ser, uma nova vida surja completamente liberta de tudo que está ligado aqui e tudo mais que foi listado aqui e o que mais ainda pertence ao velho homem. Que nós nos tornemos, pelo poder de Deus, por meio do poder do sangue, da palavra e do Espírito, nos tornemos novas pessoas. Pessoas que reconheçam a astúcia de Satanás. Quando ele faz em algum lugar, toma partição, quando em algum lugar vem com inveja, que em algum lugar provoca ciúmes, em algum lugar, isso acontece tão rapidamente. Mas não fica por aí. Nós vemos isso desde o início, com Caim e Abel. O que a inveja trouxe consigo, assassinato e homicídio culposo. Não, devemos nos tornar pessoas espirituais. Mas isso não por meio de boas intenções. Isso somente Deus pode fazer em nós. Estou profundamente envergonhado, e ainda assim confiante, consolado, olhando para Deus. Que íntima comunhão deveria haver entre nós? Que tipo de ligação com Deus e uns para com os outros deveríamos ter? Como não deveria ser possível os nossos corações estejam em chamas um pelo outro? E o primeiro amor já deveria nos ter preenchido há muito tempo? Se dependesse de mim, nós nos reuniríamos nas tardes de sábado para nos conhecermos melhor. Nós nem sequer nos conhecemos? Sim, devo repetir isso? Nós nem sequer nos conhecemos. Os Atos dos Apóstolos dizem, eles se reuniam todos os dias. Ninguém tinha algo propriamente, mas todos tinham tudo, um para o outro, um com o outro, unidos nesse único amor divino. Hoje, quase temos que implorar para ter comunhão com alguém. O desejo não está presente. É uma escassez muito grande. Eu digo a vocês, eu estou agitado como o oceano, tão próximo do retorno do Senhor, tão próximo das maiores bênçãos de Deus. Nós nos encontramos nesse estado. Ontem à noite eu percebi quão cuidadoso temos que ser quando nos dizem:
o irmão tal, tal e tal. Sim, e se não ouvirmos os dois lados, então é uma coisa unilateral. E você sabe o que significa unilateral? Sempre torto. Sempre torto. Mas a melhor coisa é não ouvir nenhum lado. O melhor, nós entregamos tudo diante do Senhor e mantemos nossa língua fechada ou na bochecha. Isso ainda é o melhor. Mas estamos ainda na terra e as coisas virão até nós. O que nós fazemos com isso? Deus pode nos usar e nos poupar em tais situações, se ao menos pudéssemos chegar ao ponto que o Senhor pudesse marcar a sua área em cada pessoa e soubéssemos exatamente para isso eu sou responsável e aí termina a minha responsabilidade, o meu mandato. Esse é o campo do irmão, esse é o campo da irmã, onde quer que seja. E nós realmente, somente orássemos uns pelos outros, sem que ninguém dissesse nada ou fizesse uma declaração que já poderia se tornar um fardo para o terceiro, o quarto ou o 10º. E olha para frente e diz, sim, o irmão prega lá, mas isso e aquilo também não está muito certo. Amados, nós deveríamos nos afastar de todas essas coisas e reconhecer que isso é astúcia do inimigo para semear discórdia, desconfiança e tudo o que está ligado com isso. Então, depois vem as brigas, egoísmo e tudo o que pertence a isso. Não. Deus quer renovar, Deus quer fazer algo e nós ouvimos Sua palavra. Sua palavra é a semente que nós recebemos. De nada, ninguém, de si mesmo, ninguém poderá produzir os frutos do Espírito. E isso eu tenho que dizer a vocês. Nem mesmo o batismo no Espírito será bem sucedido se a semente divina da palavra não tiver se enraizado no Filho de Deus, nos filhos de Deus. Lá tem que haver uma planta, uma árvore na qual o fruto cresça. Não pode ficar aí no vazio, mas precisa estar profundamente enraizado. Se aqui está escrito, o fruto do Espírito, por outro lado, consiste em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, que não se pode trazer nada por si mesmo, mas que Deus trouxe tudo em Cristo. E na pregação que estamos traduzindo atualmente, o irmão Branham diz que quando Deus terminou a obra da criação, não havia mais nada para ele fazer. Ele tinha feito tudo. Ele descansou. E quando lemos no Novo Testamento, então Cristo também, tendo realizado, consumado todas as coisas, sentou-se à direita da majestade de Deus e aguarda até que todos os inimigos sejam postos ao escabelo de seus pés. Ele fez tudo. E assim como Deus, como Criador, colocou uma ordem em todo o universo e tudo procede de acordo com a sua palavra falada, assim Deus, que nos perdoou e redimiu em Cristo, Ele colocou a palavra nessa congregação redimida para que tudo proceda por meio dela de acordo com a sua palavra. Até que ponto nós estamos ainda separados da ordem divina? E, no entanto, nós chegamos perto da coisa no qual nós reconhecemos que assim não pode continuar adiante. Eu não quero aumentar a incredulidade de ninguém, porque certamente já temos nós mesmos os momentos onde não passamos muito bem, cada um consigo mesmo, suficiente. Não,
mas nós queremos permanecer reais. Se cremos que todas as coisas têm que e precisam ser restauradas, então não podemos evitar de dizer ao Senhor: ó Deus, assim como nossos irmãos e irmãs que vivenciaram no início, assim também nós queremos vivenciá-lo. O que nos adianta termos ouvido a palavra e no fim não estarmos preparados? Graças seja a Deus hoje que Ele pôs um fim à mistura com horror, com susto. No fim, Deus quer uma noiva pura, uma noiva de Cristo, sem misturas, sem nenhum esforço próprio, mas agraciada por Deus. Uma noiva com quem Ele pôde fazer tudo, que se colocou à sua disposição. Em mim há um profundo desejo, anseio de que Deus seja misericordioso conosco mais uma vez, no sentido mais verdadeiro da palavra, e faça o que ainda falta em cada um de nós. E então, não mais julgaremos ninguém, não mais desprezaremos ninguém, mas olharemos para o chão, para o pó do qual fomos tirados, e para o Deus no céu, a quem podemos ir pela graça. Ambos pertencem juntos. Por um lado, nossa miséria, e é assim que dizem as Santas Escrituras: chorem e clamem, vós que sentis a vossa miséria. Ai daquele que não sente mais, de quem pode ignorar e pensar consigo mesmo: está tudo bem, está tudo em ordem. Não, não é assim. Nosso Deus quer criar a ordem divina em nós. Nós nunca seremos capazes disso. Nós suprimimos as coisas de forma tão boa, mas ninguém é servido por isso. Pessoalmente, eu desejo de todo o coração que Deus faça algo tão perfeito, tão pleno. Ainda seremos seres humanos, mas não seres humanos cheios de brigas, cheios de fornicação, cheios de devassidão, cheios de feitiçaria, inimizade, discórdia, egoísmo, facção, inveja e ameaça e embriaguez e assim por diante, mas pessoas nas quais a segunda parte é cumprida, ou seja, que os frutos do Espírito possam ser revelados. Isso acontece naqueles que vivenciaram a redenção. E, irmãos e irmãs, nós enfatizamos aqui e também traduzimos na pregação do irmão Branham: a conversão tem que receber uma resposta do alto. Todo convertido precisa de uma resposta divina. E nós passamos isso de uma forma muito clara. E eu espero que também compreendamos. O Espírito de Deus já está em ação e leva ao arrependimento. O Espírito de Deus foi enviado para abrir os olhos do mundo, para convencê-lo do pecado e do juízo e da justiça. Basicamente, o Espírito de Deus já começa a operar naqueles que ainda nem se tornaram crentes. E todos nós podemos nos lembrar muito bem de que o Espírito de Deus operou de forma poderosa. Mas esse não é ainda o fim da operação do Espírito. Trata-se da
convicção do pecado e da justiça, do juízo. Então ele conduz ao arrependimento, então à renovação, ao novo nascimento, até ao cumprimento e ao selamento, de modo que nada realmente falte, que nós possamos ver cada palavra que nós lemos ser justificada em nossa vida. Quando está escrito lá, aquele que vos ungiu com o seu Espírito, então dizemos, sim, Senhor, foi isso que aconteceu. Quando está escrito, fostes renovados pelo Espírito que foi derramado abundantemente sobre vós, então dizemos, sim, Senhor, assim aconteceu. E quando está escrito, fostes equipados com o poder das alturas, então dizemos, sim, Senhor, foi isso que aconteceu. Mas se não podemos dizer, sim, isso aconteceu, então o que temos que dizer para ser honestos diante de Deus? Então temos que dizer, oh meu Deus, isso ainda não aconteceu. E nós continuamos. E a lista é continuada. E nós constatamos que isso ainda não aconteceu, e aquilo ainda não, e outra também não. Deus não nos quer nos abandonar à falta de esperança, mas Ele quer nos dizer claramente, meus filhos, se vocês querem ser aprovados por mim, então cada palavra de Deus tem que se cumprir em vocês. Então, cada promessa tem que se tornar realidade. Então, vocês têm que ser renovados. Então, tem que haver um novo nascimento, sim. Então, tem que haver uma nova criatura. Então, a minha vida tem que estar em vocês. Meu espírito tem que ser capaz de produzir o fruto do Espírito em vocês. Então, tudo isso tem que acontecer. Como foi dito, eu vejo minhas próprias deficiências a tal ponto que realmente não posso levantar minha voz aqui, mas a palavra de Deus fala a todos nós igualmente. E me parece que o Senhor não está nos estendendo apenas uma mão, mas as duas mãos. Ele as estende e quer nos dizer, ouçam, eu tenho boas intenções com vocês. Eu quero que vocês sejam capazes de estar diante de mim e ser aprovados naquele dia. Então, Deus nos mostra o caminho e creio em mim. Mesmo a maior repreensão, quando proferida com amor pelo Pai Celestial, então nós percebemos que o bálsamo envolve tudo, está ao redor de tudo. E nós não nos desesperamos, mas somos fortalecidos na fé e dizemos, fiel Senhor, que cada palavra se torne realmente verdade em minha vida. Quando a Bíblia fala sobre nascer de novo, então nós dizemos, Senhor, eu quero a vivência, fazê-la assim como está escrita no livro de Deus e como tu pensaste quando tu fizeste essa exigência e também com todas as outras vivências. Somente então teremos sido transferidos da primeira área para a segunda. Assim como está escrito, eu creio que João 5:24, uma passagem bíblica que o irmão Branham gostava de citar, nosso Senhor falou, aquele que crê em mim, deixe-me ler, ele passou da morte para a vida. Eu penso que foi João, é ainda João 5:24. Vamos ver se isso está certo. Sim, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.
Mas isso não muda o fato de que, mesmo assim, esteja escrito no capítulo 4, no versículo 23 da carta de Efésios, a partir, e assim 23, que vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, nos é dito, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao caluniador. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. E ainda mais o que vem ainda. Importante é também o versículo 25. Se, pois, vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. De fato, é possível ter um sem o outro. Que pudéssemos viver a vida do Espírito em nossa caminhada diária por meio do fruto do Espírito, pela graça. É disso que se trata. Se, pois, vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não cobicemos as honras vãs. Não nos desafiemos uns aos outros. Não tenhamos inveja uns dos outros. Já se percebe onde o Espírito termina, onde a mudança no Espírito termina e onde o próprio ego começa novamente. Honra vã, desafiar uns aos outros, deixar-se atrair para fora da reserva. E é claro que ainda vem uma coisa, não tenham inveja uns dos outros. Tudo o que realmente dizemos tem que ser retirado para que digamos, ó meu Deus, faça algo em nós e para nós, para a tua honra. Que nós vivenciemos uma conversão, uma renovação, um novo nascimento, um batismo com o Espírito Santo e com fogo, um selamento pelo Espírito, como tu prometeste em tua palavra e como tu deste a nossos irmãos e irmãs no início. Todos nós já lemos a partir do versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Foi sobre isso que conversamos. Ser capaz de servir uns aos outros por meio do amor. Cada ministério que não esteja embutido no amor de Deus fracassará. O amor de Deus é como o óleo. O óleo. Sem o óleo, nada funciona. Servir uns aos outros pelo amor. Pois toda lei encontra seu cumprimento em um único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não sei, sim, está de fato escrito no Sermão da Montanha. Tudo o que quiserdes que as pessoas vos façam, fazei primeiro a elas. Está escrito? Sim. Eu penso que está escrito no Sermão da Montanha. Mas também aqui, nós chegamos
quando devemos fazer isso nós mesmos, não fazemos. Nós falhamos e não teremos sucesso por nós mesmos. Mas se o amor de Deus estiver em nosso coração, então será o amor que nos impulsionará e nos conduzirá. Pois toda a lei se cumpre em um único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, então vede que não sejais devorados uns pelos outros. Aqui o apóstolo não fala de incrédulos, mas de crentes, daqueles que tiveram um começo maravilhoso, um belo começo. Assim está escrito no versículo 7. O que adianta o começo é o fim que é coroado. E a pergunta é: quem vos impediu de desobedecerem à verdade? O impulso não vem daquele que o chama? Lógico que não. O Espírito de Deus sempre dará um impulso divino e levará de volta a palavra de Deus. Está aqui. Até mesmo um pouco de fermento azeda a massa inteira. Vocês podem se lembrar disso. Eu também disse aqui. Quão bem nossas mães amassaram maravilhosamente aqui essa massa fermentada. Eles amassaram bem, foi muito bom. Mais tarde foi misturado a nova farinha e vejam lá, tudo se inchou. Então se olhava e observava como a massa crescia, assim que dizia: aqui está um pouco de massa fermentada, estraga toda a massa. Nós poderíamos ler a carta aos Coríntios, há muito o que ler, mas não é para isso que estamos aqui somente, mas para buscar o Senhor em oração, para contar-lhe tudo. E nós sabemos que Ele é fiel. Ele não falaria conosco dessa forma. E, no entanto, como eu disse anteriormente, a mão ajudadora de Deus foi estendida para nós. Ninguém precisa se desesperar. Ninguém precisa ser envergonhado. Mas ninguém deve passar ao largo daquilo como se Deus não tivesse nada a nos dizer. Todos nós queremos nos aproximar dele em oração e simplesmente orar, irmãos e irmãs, simplesmente orar. É muito, muito importante que todos nós busquemos nossa conexão com Deus por meio da oração. Deus é fiel. Eu estou convicto de que se Ele ainda está falando conosco, é porque Ele tem intenções de amor por nós. Quando as pessoas não se falam mais, então é muito ruim. Então, na maioria das vezes, resta somente o tribunal e o juízo. Se Deus ainda fala, então ainda há esperança. Então ainda há esperança. E eu tenho confiança em meu Deus e sei, Ele nos trouxe até aqui e Ele nos conduzirá até a glória, para a honra e glória do seu nome. Amém. Vamos vir e adorar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Senhor, o fim de todas as coisas está próximo. É por isso que tu falas conosco de uma forma tão clara. Nós tivemos um bom começo, Senhor. Nós fomos segurados. E tu diz na mesma carta aos Gálatas: quem vos enfeitiçou, quem vos enganou, ele terá que pagar por isso. Mas, Senhor, com isso não queremos
lidar com isso agora. Agora se trata de mim, se trata de nós, cada um de nós pessoalmente, fazer um novo começo, não ficar parado, mas para fazer um balanço, colocar um ponto final nas coisas e fazer um novo começo contigo, Senhor. Que tu possas restaurar todas as coisas, como tu nos restauraste a tua palavra para nós. E então todos os ministérios, todos os dons, todos os frutos, que tudo volte à tua congregação. Ó Senhor, que possamos conhecer a ti, encontrar uns aos outros no teu amor divino, que cada um pudesse aceitar a cada um como Deus nos aceitou em Cristo. Oh, meu Deus, acabe com toda a negatividade, com todos os pensamentos, as palavras, todas as conversas, Senhor. Tudo o que não edifica, destrói. Oh, meu Deus, torna-nos pessoas em quem tu possas ter com prazer, pessoas que confiam em ti, que creem em ti. Senhor, tu falaste conosco. Tua palavra é uma semente. Nós recebemos essa semente em nós mesmos. Vem, deixa a tua chuva vir para que a tua semente brote. Senhor, esta fé eu tenho que tu, no fim desta era, de acordo com a semeadura da tua plena palavra revelada, tu terás uma colheita. Eu te agradeço por isso. E eu quero crer, Senhor, que no fim todos os obstáculos foram removidos. E tu és a minha testemunha, ó Deus. Então, como esse sonho veio de ti, quando eu vi o campo de trigo que estava já sobremaduro, amarelo dourado, as espigas estavam cheias, 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 e não havia nenhuma erva daninha, nenhum abrolho. Somente trigo puro, puro. Como poderia ser só? Senhor, a colheita ainda precisa ser feita. Eu te peço, fiel Deus no céu, que nos permita vivenciar isso e ter parte nisso. Que esta seja colhida no último minuto, quando todas as nuvens de juízo já estiverem se formando e já tivermos perdido toda a esperança. De repente, tu intervens. A luz brilha através da abertura das nuvens e ilumina não o mundo inteiro, mas o campo de trigo. Então é trazida para dentro. Meu Deus, aqui estamos nós. Assim como, se tu quiseres usar outras pessoas, faça isso e nos conceda a parte que tu pensasses no teu reino. Nos deixe reconhecer isso e juntos pediremos por claras e verdadeiras vivências contigo. Senhor, por uma clara orientação do teu Espírito Santo em tudo o que ainda tem que ser feito. O teu nome nós damos já agora, por tudo, a honra. Aleluia. Amém. Agradeçam ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor, pois Ele é bondoso e a sua bondade dura para sempre. Dura para sempre. Ela dura para sempre. Louvem o Senhor. Sim, louvem o Senhor.
Também a minha alma não se esqueça das coisas boas que Ele fez por nós, das coisas boas que Ele fez por nós, do que Ele fez por nós. O poder é dele, Todo-Poderoso é Deus. O seu agir é sábio e o seu favor é novo a cada manhã. É novo a cada manhã. É novo a cada manhã. Grande é o Senhor. Sim, grande é o Senhor. O seu nome é santo e toda a terra está cheia de sua honra. Está cheia de sua honra. Está cheia de sua honra. Adorai-o, adorai o Senhor com grande reverência. Nós também devemos sempre mencionar o seu nome, sempre mencionar o seu nome, sempre mencionar o seu nome. Cantai ao Senhor, cantem louvores ao Senhor em coros alegres, pois